Salve Maria, eu sou o Gustavo Queiroga, estamos começando mais um episódio do Eclesiancast, o seu podcast católico, onde a fé se encontra com o conhecimento. A paz de Jesus e o amor de Maria, eu sou Juninho Alves e estaremos juntos nessa jornada em busca dos tesouros da fé católica. E hoje, para falar conosco sobre o tesouro da educação católica, que bênção é para nossa família, para nossos filhos, a gente recebe aqui com muita alegria o professor Paulo Eduardo, diretor da Escola Santa Família, também membro da Casa de Evangelização Monsenhor Catão. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado pela recepção, Juninho e Gustavo. É um prazer estar aqui com vocês. Isso, vai ser um programa incrível, com certeza. E graças a Deus, né? Vocês estão vendo aí, Cássio, mostra pra galerinha ali, ó, perto do crucifixo, nossa plaquinha dos 100 mil inscritos. No último episódio a gente não conseguiu estar com ela presente, porque, me permita aqui fazer um parênteses, né? Mas agora presencialmente, Cássio, parabéns, meu irmão. Deus te abençoe pela chegada de Tom. Abençoe sua família. A gente gravou o último episódio em outro estúdio podcast, exatamente porque Cássio estava de resguardo, né? Com a esposa e com o Tom lá nesses primeiros dias de cuidado. Inclusive, super necessário. Queria agradecer ao nosso amigo Edgley lá do Cast Arretado, que gentilmente que nos cedeu nos espaço, acolheu lá. Né? É isso. Então, tá aqui a plaquinha dos 100 mil. Graças, primeiramente, à providência divina, a você que acompanha nosso trabalho de evangelização e também a quem nos apoia, né? Então, a toda a tua Maria, desde o início do nosso podcast, já é mais de um ano, mais de 50 episódios, mais de 100 mil inscritos, né? Que continua nos apoiando. Então, lá na Toda a Tua, você que já é consagrado, você que quer se consagrar a Nossa Senhora pelo método de São Luís de Montfort, você pode adquirir a sua cadeia de consagração. E você pode personalizar. Ah, tá chegando daqui a pouco aí dia de Nossa Senhora de Lourdes. Então, pode colocar Nossa Senhora de Lourdes na sua cadeia. Consagração a São José, tá vindo aí Mês também. de março tá chegando, consagração a São José. Você pode também personalizar colocando mais santos, São Padre Pio, São Carlos Acutis, enfim. Você pode customizar de acordo com a sua devoção. E além da cadeia, você pode comprar também várias pulseiras, medalhas e muitos outros produtos dedicados à sua devoção à Nossa Senhora, para ver bem essa devoção, essa prática. Uma prática exterior que reflete o que está no seu interior. Então tá aí o QR Code, aponta a câmera do celular, você vai ser direcionado para o link do Instagram, lá na bio, clica, vai para o WhatsApp e pede a toda a tua os seus 10% de desconto que só a Eclesiancast dá para você. Então lá você adquire um produto de qualidade para ajudar na tua fé e ajuda também aqui o nosso podcast. E é possível também ajudar de outras formas, né, Guga? Exatamente. Se você quiser contribuir com oferta para ajudar nosso projeto de evangelização, tá o QR Code aí na tela, você aponta seu celular e oferta aí um valor do seu coração assim... Inspirar, né? Exatamente. Cada um, como diz a palavra, cada um 2 segundos do seu coração, né? Para nos ajudar, porque a gente tem que manter essa estrutura maravilhosa aqui, pagar em dia, porque agora Cássio tem o leite de Tom para pagar, então a gente tem que ajudar aqui o podcast e também Cássio. Ou se você quiser, também tem a sua empresa e quiser patrocinar, nos apoiar, manda um direct pra gente lá no Instagram que a gente viabiliza isso aí. É isso aí. Professor, antes da gente entrar no tema, eu queria pedir que o senhor pudesse se apresentar, né? Falar, se assim o senhor sentir à vontade, um pouco da sua história com o catolicismo, se já foi algo já de berço, algo que o senhor descobriu depois, se teve alguma virada de chave, enfim. Fique à vontade para falar um pouquinho primeiro do homem de Deus, Paulo Eduardo, para depois a gente falar do seu trabalho de evangelização através da educação. Tá, certo. Bom, então, eu sou católico de berço. Meus pais faziam parte do Encontro de Casais com Cristo, da paróquia Nossa Senhora das Neves, de modo que eu participei de todos os movimentos da família que lá existiam, né? Lá existem ainda. O SEGME e o Encontro de Jovens com Cristo, né? O JC. Durante esse período lá de SEGME e JC, eu sempre participei dos grupos de música, porque desde 13 anos que eu aprendi a tocar violão, então participava de todos esses grupos. E anos mais tarde, já no EJC, dando um salto, né, para não me alongar tanto, o EJC Nossa Senhora das Neves teve a ideia de ter uma casa de apoio. Essa casa foi homenageada ao Monsenhor Catão, e durante ainda 2 anos ficava junto, né? Mas era uma pessoa jurídica autônoma. E quando a Casa de Evangelização, então, tomou outros rumos, de sair, inclusive, do bairro próximo ao centro, e aí teve não era mais só uma casa de apoio ao JC, mas era uma casa de evangelização aberta a outras pessoas que não fossem propriamente da paróquia. Então, desde então,
eu passei a fazer parte do conselho dessa casa, de 2011. E, posteriormente, eu presidi a associação da casa por 6 anos. Também servindo lá em música, na formação, em vários outros grupos e ministérios. E já durante esse período foi quando eu atentei para... Durante esse período, foi todo esse período de juventude, né? Nessa transição lá na casa, eu noivei, casei. E durante no final, já para 2000, nasceu minha primeira filha em 2015, Beatriz. E 2016, eu acho, pode ter sido 15, mas 16 é mais fácil, foi quando eu ainda presidi na Casa de Evangelização e junto com outros amigos que também fazem um curso de licenciatura, ficamos mais preocupados propriamente com os rumos da educação do futuro dos nossos filhos. No meu caso, da minha filha, que já existia, e no caso deles, eles sequer casados eram, né? Então, mas pensavam neles, são bem mais jovens que eu. Então, daí, rumei para esse outro apostolado educacional. Então, de certa forma, ele se mistura muito comigo nessa vida o apostolado da Casa de Evangelização, posteriormente para misturar com educadores católicos. Demora até que no ano de 2019 eu cheguei a estar presidindo as duas associações simultaneamente por um período curto de 6 meses. E hoje eu ainda continuo o apostolado então, na Associação de Famílias Educadores Católicos, que é quem mantém a Escola Santa Família, e na Casa de Evangelização como membro, que sou desde 2008. É isso aí. E como é que foi que surgiu justamente, você falou um pouquinho que foi por conta da sua filha, essa preocupação, mas como é que surgiu eu queria que você aprofundasse um pouco mais nesse seu interesse por essa questão educacional. Algumas assim, situações que você viu que foram mais Sim. gritantes ou alarmantes, que, poxa, preciso tomar alguma providência para preservar os nossos filhos. Agora nessa biografia eu falei bem da minha parte da igreja, né? Não falei tanto da parte profissional. Eu sou fui graduado em Publicidade e Propaganda e em Letras. E, posteriormente, eu fiz todo aquele percurso acadêmico que se faz. Eu fiz o mestrado em Linguística, o doutorado em Letras na Universidade de Pernambuco, Federal de Pernambuco. Então, eu convivi muito nesse meio acadêmico, enfim, eu fui professor de escolas particulares e da rede pública. Então, eu convivi em universidade particular também. Então, na condição, se você andar como bolsista lá dos programas de mestrado, depois como participante de grupo de pesquisa, enfim, estive nesse ambiente de universidades públicas, estive no ambiente de universidades particulares como professor, no ambiente de escola pública fundamental, escola particular fundamental, desde, digamos, 2003 até acho que o doutorado acabei em 2019. Então, foram muitos anos. Com hiatos, né? Eu tive alguns hiatos, assim, mesmo por minha vida de cristão, de ficar, o que é que eu estou fazendo aqui? Me perguntei várias vezes. Então, no lado primeiro da convivência com crianças e com outros professores de escolas básicas, o que eu percebia cada vez mais era uma falta digamos, falta de Deus mesmo, ou censura prévia das coisas de Deus em alguns ambientes. Então, como ter que seguir certas cartilhas de politicamente correto, ter que aceitar aquilo que vinha, ter que fazer projetos, uma coisa assim, um exemplo. Como está muito distante hoje, eu posso falar. Me lembro muito de ter uma coordenadora, uma diretora que eram católicas, numa escola pública, e a gente tinha que fazer um programa para as crianças falarem sobre tais leis e tal. E o nome do projeto lá, existe a pedagogia de projetos, né? Homenageava uma certa figura pública da época que ocupou um cargo no ministério, não lembro o nome do ministério, acho que o Ministério das Mulheres. E essa figura tinha na sua biografia, com orgulho, exibia com orgulho, ter sido ministrante de oficinas para a prática de aborto. E aquilo me chocava, assim, como é que eu vou ter que explicar? Essa pessoa tem o nome do prêmio, eu vou dar um prêmio para a criança que tem o nome dessa pessoa, e essa criança está aprendendo que é uma coisa boa que ela está fazendo, e vai ter esse negócio feito, vocês estão mostrando aqui com todo orgulho, que atingiram os 100 mil inscritos, e uma coisa maravilhosa. Aí a criança ia ter em casa um troféu com o nome
de uma pessoa, ela ia procurar essa pessoa, ia querer seguir essa pessoa. E veja, isso veio de cima, veio assim, uma coisa que existe nos sistemas educacionais. Isso foi uma coisa que me chocou bastante. Do resto, era muito mais a convivência diária, a percepção, não só do ponto de vista religioso, mas também da parte intelectual, uma queda drástica, assim, de querer aceitar que as coisas, aceitar não a mediocridade, que ainda é mediana, mas aceitar abaixo da mediocridade as coisas, como se tudo fosse normal. Então, o curso de letras, e aí eu via isso de onde era a origem, né? Eu estava na universidade, eu vi do que é que chegava. Então, existe todo um debate no curso de letras, acho que quem cursou qualquer universidade aqui, não sei se foi o caso de vocês, fez português instrumental nos anos 90, 2000, até 2010, devem ter lidado com o livro do Marcos Bagnio, falando sobre preconceito linguístico. Para ter uma ideia, eu lembro desse livro quando eu fui ensinar no seminário daqui, há muitos anos, para a cadeia de português. Esse livro estava na ementa do curso, no programa do professor anterior, que eu não sei quem foi. E esse livro diz justamente que não existe, não há problema, não há certo, não há errado, que existe uma certa opressão no modo de falar, então você tem que liberar as pessoas. Então, uma agressão à norma culta, à maneira formal de falar. E, veja, isso também chocava. São duas coisas que me chocaram bastante. Então, esse foi meio que assim o start. E aí, os outros episódios, eu acho que são episódios que talvez vocês devem ter recebido nos grupos de WhatsApp 10 anos atrás e devem ter recebido semana passada também, porque circulam, né? Coisas chocantes das editoras. As editoras foram cada vez mais mudando a modo de fazer os livros. E eu pensei, na área, como eu sou da área de letras, eu vi onde é que estava assim, a origem disso, de considerar assim, nós somos de uma geração que também não tinha essas coisas todas, né? Não tinha Instagram, não tinha Facebook na nossa infância. Logo, os gêneros textuais que circulavam nos nossos livrinhos didáticos eram basicamente os contos, os poemas, essas coisas. Mas eu ainda peguei já, no final, na minha adolescência, apareceu uma propaganda ou outra. E outdoor, coisas assim. Mas hoje em dia está equiparando, eu cheguei a ver, ou seja, canções, não estou falando de mestres da MPB, mas canções assim, canções de funk, coisas assim, igualados a um poema de Olavo Bilac num livro. Então eu vi isso em livro didático. E isso acontece porque obedece a um programa que é o Programa Nacional do Livro Didático. Então, de certo modo, isso aí já é uma consequência do que eu fui estudar depois, né? Isso é uma consequência porque eles seguem certos editais dos programas de governo e a editora quer chegar, então, em várias prefeituras, né? Que são várias escolas, o Brasil tem muitos municípios, então cada rede municipal, quando faz isso, e isso faz com que chegue nas escolas privadas, de todo modo, inclusive as católicas, porque uma editora católica para fazer tudo direitinho, agora que está surgindo, né? Uma outra que tem feito. Então, eu vi assim que era meio agoniante, assim, você ficava assim, como sair disso daqui? Então, lembro desses 3 episódios, assim, dos livros, a famigerada pedagogia de projeto. Não, a pedagogia de projeto não é um problema, sim, mas esse projeto especificamente, com o nome da abortista, e dos debates que eu via na universidade, e a forma como era muito distante de uma realidade do que estava acontecendo, mas sem querer efetivamente mudar para ver, assim, fazer a pessoa efetivamente crescer, não ver, assim, uma pessoa. Sempre tinha um projeto de cidadão que era muito diferente do projeto de pessoa que eu via, que eu aprendi, pelo menos, com minha família, e depois dentro da igreja, do que era efetivamente ser uma pessoa. Professor, eu queria abordar um pouquinho, antes de a gente mergulhar um pouquinho mais, né, na educação católica em si. Quando eu falo educação católica, na verdade, toda educação deveria ser católica, né? Mas a educação mais arraigada com os valores católicos, eu queria falar um pouco mais sobre a educação no sentido de que hoje, já há algum tempo, na verdade, a educação ela é muito instrumentalizada, né? Por interesses diversos, por ideologias políticas. Mas queria que o senhor pudesse trazer para a gente um pouquinho essa instrumentalização da educação. Acho que meio ela, me permita, se eu estiver errado, o senhor me corrija, mas dado momento talvez tenha expandido mais na Revolução Industrial, quando passou a educação a ser mais tecnicista para formar homem para o mercado de trabalho, para o trabalho, e não, esse ponto que o senhor trouxesse,
na educação clássica que formava a pessoa para a transcendência, para que ela fosse um ser humano melhor, para que ela pudesse contribuir com a sociedade, com os valores dela. Se o senhor tivesse como trazer para a gente essa, digamos, evolução da educação, como ela surgiu, a educação clássica, e quais foram os momentos em que a igreja, de certa forma, tentou plantar sementes para que essa educação atingisse o fim dela, que é tornar o ser humano uma pessoa melhor, através dos valores cristãos. Bom, fala que o que é educação, pudesse dar um conceito, e também não ser tão formal, dado aqui o papo, né? Ela é simultaneamente uma arte que precisa de uma filosofia. Por exemplo, a marcenaria não precisa necessariamente de uma filosofia para acontecer. A carpintaria, a olaria, não precisa. Eu gosto sempre de usar esses exemplos. São artes que então, pega lá uma matéria e o artista vai efetivamente, a partir daquela matéria, vai tornar a sua obra. Né? Ou seja, quem fez essa mesa, então pegou uma matéria e assim fez. Mesma coisa, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo gosta de usar os exemplos do oleiro, né? Do barro. Então, com a educação, a gente faz esse movimento, só que não com uma matéria física, né? A gente faz com algo que é metafísico, que é a alma. Então, a matéria da educação é a alma da pessoa. E tal qual o marceneiro pega uma madeira, entrega um móvel lindo, o mestre vai ter que pegar aquela alma e transformar aquela alma. Por outro lado, o que eu disse, precisa de uma filosofia. Então, ou seja, ela não existe, ou seja, a educação... Quem pensou a educação, inclusivamente, sempre, antes de haver uma disciplina que se chama hoje pedagogia, muito anterior a ela, é a filosofia. E nela estava não só a pedagogia, como também a psicologia, né? Já que a psique, a gente está falando de alma. E digamos, esse objetivo de formar a alma das pessoas, de formar um ser humano, já realmente é muito anterior, inclusive, ao cristianismo. E nós temos a base, no que você falou na educação clássica, pegando como base ocidental, obviamente, já que nós estamos inseridos no Ocidente, o que se fazia na Grécia Antiga. Não, obviamente, ipsis literis, né? Mas, basicamente, o que a boa parte das cidades-estado, né, da Grécia, talvez hoje o pessoal estudou isso, né? Talvez não lembre assim, cidades-estado, o que é que era. Mas, praticamente, cada cidade era praticamente um reino, né? Cada um é como se João Pessoa fosse um reino, Recife fosse outro e completamente autônomo, sem uma relação necessária, mas apenas uma relação contingente, caso fosse cômodo para as duas. E boa parte lá do que se discutia era como formar a juventude. Então, 2 exemplos fortes para nós que ficam marcantes, alguns até por estereótipos, né? O de Esparta, que quer formar um guerreiro, né? Quer formar um soldado. E as grandes cidades, mas como Atenas, a mais conhecida, que queria formar lá um cidadão. Mas o que é formar um bom cidadão, né? Porque veja como hoje o pessoal fala, eu quero formar um cidadão. Mas veja, Atenas queria formar um cidadão, o pessoal de hoje diz que quer formar um cidadão, e Mussolini queria formar um cidadão, um bom cidadão. Então você tem que definir o que é um bom cidadão. Para o grego, exceto não, mas eu vou excluir um pouco o espartano dessa, era formar um ser humano ordenado. E ele partia como princípio, ele usava como base, inclusive, o controle de 4 virtudes, que vêm a ser para nós as virtudes cardeais. Então, começa primeiro, o ser humano ele só consegue, efetivamente, ele vai conseguir dominar os seus instintos, dominar os seus prazeres, ele vai ser temperante, para que depois ele possa, então, dominar também os seus impulsos, que é justamente ter a ira bem governada. Então, seria justamente ter a fortaleza, saber definir bem ter essa força no agir. Aquela força que é suficiente tanto para parar no momento, como também para ter essa força nos momentos que elas precisam. Então, sei lá, o grande exemplo de uma ira mal feita é Saulo. E um exemplo da ira bem feita é Paulo. Né? Porque aquele que perseguiu por tantos locais também foi lá e foi até... onde muitos não iam, né, no cristianismo.
E para depois de você poder governar a sua vontade, e ou seja, dar a cada um que é direito, onde vai ter a justiça, e por fim a inteligência prática, que chamamos de prudência, que por vezes nós confundimos a prudência com cautela, mas a cautela é só um elemento da prudência, porque às vezes a pessoa está sendo só covarde e está dizendo, não, vamos ter prudência, mas é só... Porque a prudência é agir, ter os meios corretos para agir segundo o fim correto. E às vezes os meios corretos exigem lentidão, mas às vezes exigem pressa, né? E aí a pessoa pode falsamente se dizer prudente ou cauteloso quando está só sendo covarde. Mas, então, era passar por isso para que pudesse, então, pensar no bem comum. Ter o bem comum, que vem a ser incluído nos elementos da democracia, né? Da Grécia. Então, ter uma pessoa ordenada seria um homem ordenado naturalmente, já que a gente está falando aqui dos gregos que não tiveram a revelação. Mas vejam como se é possível chegar realmente a uma verdade. E até porque a graça, ela não é contrária à natureza, né? Então, na igreja a gente pode, agora quando pula, vem o nosso Senhor Jesus Cristo. Então os cristãos, como todos sabem, sofrem alguns séculos, até que Roma efetivamente aceita a religião cristã, e Roma já está, digamos, helenizada, muito helenizada pelos gregos, né? É um caso, seja, você vê com uma cultura que é forte, ela é escravizada, mas a cultura intelectual dela prevalece sobre quem tem o domínio das armas e o domínio político. E, então, quando se chega o que se tem lá, efetivamente, nosso Senhor Jesus Cristo tem uma pedagogia que um historiador, Stephen Jagger, diz que é parecida, de certa forma, com a de Sócrates. Ele coloca os dois como exemplos dos educadores carismáticos. Que seria o quê? O carisma, né? Seria o educador que consegue formar o outro apenas pela sua presença. Porque, como eu disse, se a educação é moldar uma alma, eu preciso de duas que eu preciso que a outra alma possa, pelos sentidos, saber o que é que a alma do mestre faz e tentar imitá-la. Porque depois de um tempo, diferentemente do barro e da madeira, em que o artista vai lá e tem que fazer cada detalhe, a gente está tratando não de um objeto que não age, mas a gente está tratando de um sujeito, né? De um ser humano. Então, não tem como. E nosso Senhor Jesus Cristo chamou as pessoas, mas ele não ficou efetivamente, vem cá, faça aqui, faça aqui. Ele dizia o que tinha que fazer, mas ele agia e queria que os outros imitassem, né? Então, ele passou a vida pública dele, basicamente, mostrando como que os apóstolos deviam se comportar. E vejam, ele não precisou, ele era chamado de mestre, então é um processo educacional, ele era reconhecido como mestre, ele não tinha um quadro, não tinha um giz, não tinha um slide, muito menos, né? Então ele chegava, ele parava num canto, começava a falar, não era feito hoje, vamos marcar um show ali e tal, ou marcar uma pregação de um pregador famoso, aí ele já vai preparado, que vai ter que pregar, vai ter que fazer... não tinha isso, né? Vamos lá, pessoal, tal hora no Monte das Oliveiras vai ter... Não tinha isso, né? Ele simplesmente parava e começava. E veja que Sócrates fazia coisas semelhantes. Ele andava com a juventude e que o principal motivo, ele queria o quê? Ele queria tirar, inclusive foi acusado de corromper a juventude porque estava dizendo que não existiam aquelas divindades todas. Vejam só. Ele é acusado de defender um monoteísmo. Mas o modo é isso, ou seja, ele vai falando, vai levando qualquer lugar era lugar para se falar, e a fala dele está educando por sua presença. O outro exemplo que o Stephen Jagger dá, o outro tipo de educador, é o educador literato, que é o que prevalece hoje. A gente precisa, que é o que lida com coisas escritas, é o que a gente tem, geralmente o professor manda um texto para a gente ler, né? Pressupõe um livro, alguma coisa, e de certa forma ele também é um escritor. Na verdade, né, o de hoje o problema é esse, que uma crise educacional é que você nem tem o carismático, nem tem o literato, que é cheio de professor que não quer mais ler, e também que não tem presença de espírito alguma. Então, aí você tem uma crise profunda. Mas nesses dois você tem um grande... São dois modos. Inclusive, ele bota São Bernardo de Claraval como um daquele que conseguiu ter as duas ao mesmo tempo.
Aí você fica, nossa, ele botou São Bernardo acima do Nosso Senhor Jesus Cristo. Não, de modo algum. É porque Nosso Senhor está num período, efetivamente, que o mestre só podia ser carismático. Então, qualquer mestre daquela época, ele diz, o mestre carismático, ele não deixa muitos escritos. Os outros é que escrevem sobre ele. E foi isso que aconteceu. Os evangelhos são sobre Nosso Senhor Jesus Cristo e Platão tem muitos livros sobre Sócrates. Estou dando os dois grandes exemplos, né? Um da Grécia e o próprio Cristo. Então, veja que durante boa parte, então, posteriormente aí do século IV para até a chegada da Média do século XI, nós temos esse resquício. Como eu não sou professor de história, eu não tenho assim tanta precisão. Mas coisas que vão marcar, pontos que são mais marcantes, dessa recuperação, tá num filósofo chamado Flávio Boécio, que, em determinado momento, quer recuperar isso. Digamos que isso é perdido, não sei quando. Quer dizer, posteriormente ao século IV. Mas essa relação com o classicismo, de certa forma, é perdida. E o Boécio, ele vai em busca daquilo que os gregos escreveram, vendo que tem uma relação com o cristianismo, que é possível aproveitar. Inclusive para justificar aquilo que tem na educação clássica de usar o trivium e o quadrivium. Né? Isso o Boécio recupera. Posteriormente, o Cassiodoro. E, finalmente, um que nos é muito caro para o cristianismo, que é o Hugo de São Vítor, já no século XII, se não me engano. Então, a partir daí, nós temos já um legado. O Hugo de São Vítor, ele deixa coisas escritas. O Hugo de São Vítor está nessa fase de transição. Ele é mais literato do que propriamente carismático. Ele é um precursor, digamos, dos reitores de seminário, porque a ordem dele lá, dos cônegos agostinianos, mas que ninguém chamava assim, chamava o Mosteiro de São Vítor. Quando o Guilherme de Champeaux vai ser bispo de Paris, ele deixa um para ficar como geral da ordem e outro para cuidar da escola. Então ele não tem a função mesmo de pensar a ordem toda, ele só de pensar nos noviços, na educação. E antes de pensar em educação propriamente para ser frei, ele quer pensar a educação de um ser humano. Então ele é um dos protopedagogos, ele deixa muita coisa importante lá. E a partir dele, ele deixa assim, uma coisa engraçada com ele, que ele escreve uma obra geral do cristianismo, acho que é De Sapientia Christianae, que é tratada pela época como a maior obra do cristianismo. A questão é que um século depois vem Santo Tomás e escreve a Suma Teológica, então ele só teve um século de fama. Somente, né, que não morreu com ele. Ele teve um século de fama. Mas ele deixa, ou seja, o próprio Santo Tomás, de certa forma, ele tem uma certa fonte no Hugo de São Vítor. A influência então, deles é tão grande que muitos reinos mandavam para Paris, que, na verdade eu falo Paris, que hoje é em Paris, mas era afastado do centro de Paris, né? O Mosteiro de São Vítor, no campo. Patrocinavam, inclusive, freis e seminaristas para estudarem lá. Então, e para serem professores de volta. Então, muitos professores do Mosteiro da Santa Cruz, lá de Portugal, estudaram em São Vítor. Professores de Santo Antônio, por exemplo. Então, esse modo de pensar se espalhou, de certa forma, pela Europa. E deixou, de certa forma, ele faz lá o tomismo. Ajuda muito ao tomismo, certo? Aí, para tentar responder a tua pergunta, né? Então, como o momento é que se perde? Isso vai sendo mantido por muito tempo. Um elemento, primeiro, talvez antes da Revolução Industrial, seja algo que foi bom e que tem algumas consequências ruins, que é a criação das universidades. A igreja participa plenamente disso, da parte boa, obviamente, porque você tinha universidades que vão ficando famosas por certas áreas. Tem a Bolonha famosa lá por medicina, algumas famosas por filosofia. E, de certa modo, o que complica, que é algo que é muito caro a nós brasileiros, é o diploma. O brasileiro gosta do papel, né? Mas, assim... O canudo. Né? O canudo. Sem necessariamente ter o que ele se representa, né? É um país cartorial, né? Você precisa ter um documento para dizer que você é você em certas formas, né? Aí, o problema do canudo não é ele em si, né? Porque
é aquela falha humana de... Vai começar a ter gente que vai querer o canudo sem o que ele representa. E isso dá uma certa degradação com o tempo nisso. Então, acho que é um dos primeiros elementos que faz com que as coisas caiam. Então, eu não tenho aqui... tem até um livro chamado Tosca Só Autor, mas depois eu acho que talvez eu passo para vocês para colocar lá nos comentários, que fala sobre a decadência das universidades. E aí mostra, assim, uma coisa muito óbvia. Se antes você não tinha, por exemplo, a obrigação de ter o latim em certos locais, aí você... Vamos colocar a obrigação. Aí todo mundo pensa, maravilha. Mas qual é o problema que isso vai gerar? E não é que eu seja contrário, tá? Eu sou a favor. Só que é para saber assim, que certas medidas, se não tomadas ou se não exercidas de uma maneira virtuosa, elas vão cair. Ou seja, uma coisa que é muito boa, qual vai ser a consequência ruim? Vai aumentar a quantidade, então vai ter mais gente querendo o canudo que pode ensinar lá o latim, sem necessariamente estar estudando direito. Então populariza, e onde tinha assim 2 ou 3 brilhantes, passam a ter 20 medianos, 50 muito ruins, e continuam os 3 muito bons. Então isso vai acontecendo com várias disciplinas. Então isso é para cair intelectualmente. Sobre a Revolução Industrial, eu concordo com o que tu disseste, porque quando surgem lá os bancos, sobretudo, o banco tem um papel de certa forma, mexer um pouco com a estrutura familiar. Se antes... o que eu estou falando talvez hoje seja muito louco para a pessoa entender isso. Então a pessoa tá obrigada a ser o que o pai é. Mas vamos ter as consequências. Hoje a gente sabe, ainda existe muita gente que é filho de advogado e vira advogado, filho de médico vira médico, filho de professor vira professor, engenheiro vira engenheiro. Mas também existem outras situações, né? Quando houve isso lá com os bancos, nessa época da Revolução Industrial, o que acontecia? Não havia banco. Se não há banco, o que eu produzo, eu não vendo a você sob um valor tal, né? Eu só tenho leite e você tem os ovos. Então, o que acontece? A gente faz escambo. E ele tem a lã, as peles, para fazer as roupas. Então, a gente não tem uma coisa. E se a gente colocar uma coisa em comum, que vem a ser a moeda, a gente é que decide livremente o que é isso. Quando surge o banco ele já surge com a capacidade de fazer a usura, que era pecado, né? Porque o banco, ao fazer isso, ele faz com que a pessoa que ia aprender aquela virtude, no sentido mais baixo da palavra, não no sentido, o pai era responsável por ensinar como fazer a lã, no teu caso. Você é como tirar lá os ovos e o meu no leite. Então, a criança ia aprendendo tudo aquilo que estava em volta do que era o mundo dela. Com o surgimento do banco, e depois as cidades vão crescendo, o que é que ele faz? As pessoas vão para pequenos aglomerados, morar em propriedades muito menores, trabalhar com outras coisas, porque o banco lhe deu um dinheiro naquele momento. E a pessoa deu aquele dinheiro, fica escrava da dívida, né? Como muitos brasileiros hoje ainda são, né? Escravos de dívidas. E aí, ele não vai mais aprender muitas coisas que ele aprendeu naquela família, vai viver, claro, entre aspas, para pagar boleto. Na época era para pagar dívida, não no boleto, mas em alguma dívida. E isso faz com que ele saia da família. Ele fica cada vez mais distante da família. Isso tem muitas consequências. Porque você passa a querer justamente a forma... eu não tenho mais tempo. Quem está com a dívida vai ter tempo para pensar. Chega uma idade, a pessoa já está com a dívida, a pessoa não vai mais pensar em transcender, não vai pensar mais em resolver certas coisas. Vão aprender isso aqui que eu tenho que pagar a dívida. Isso eu estou falando de maneira grosseira, muito rápida, para contextualizar. Então, é um fator, assim, marcante. Mas isso não quer dizer que também ficou geral. Ainda temos resquícios pós-Revolução Industrial de muitos locais que tentaram fazer educações, eu diria, neoclássicas à época. O segundo ponto, assim, que marca mais, acho que na virada do século XIX para o XX, e aí você tem uma perda de um dos maiores sistemas do mundo, que ainda tentava um certo neoclassicismo, e abandona, que são os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos da América, na virada do século, é quando ele deixa de ter uma educação clássica ali no
no college, que a gente chama de college. Ainda hoje eles chamam college, né? Quando acaba o high school, para nós o ensino médio, eles começam o college. E esse college lá, ele era necessariamente pensado para uma educação superior, no sentido superior de alma. Esse termo superior, ele é degradado. Ele passa a significar apenas assim, o curso que vem depois do ensino médio. Se você pensar... É normal, você pensar hoje para um brasileiro qualquer, vai dizer o que é educação superior. É o que está na faculdade, que vem depois do ensino médio. Mas o termo, a origem disso, vem superior no sentido de ser aquilo que dá maior liberdade ao ser humano, que não é uma coisa técnica apenas. E isso aqui eu não falo de maneira nenhuma querendo ofender ninguém, tá? Porque, digamos, o exemplo que se tem lá no relatório da Universidade de Yale, de 1828. Eu sempre tendo a errar que eu quero falar 22, que é uma data importante para nós brasileiros, né? Mas é 28. O relatório de Yale de 28 é justamente os professores respondendo aos, digamos, doadores, né? Os doadores, que é uma fundação, por que não colocar disciplinas técnicas no currículo do college? E eles respondem justamente que é para formar um ser humano. Não tem nada de catolicismo aí, mas tem uma questão desse princípio grego de formar um ser humano. Então, formar um ser humano acima de tudo. E ele diz, formar um bom ser humano é formar depois um bom profissional. Então, para que essa pressa toda? O menino tá com 17 anos, saiu do high school, tem 3 anos antes de entrar propriamente na faculdade. Então, isso já era costume. E aí se dizia, então o que é que eles queriam? Queriam colocar as disciplinas lá para os cursos de escritório, de contabilidade. Mais tarde vieram se tornar com esses nomes, né? Contabilidade, administração. Então, eu estou vendo que eu não quero ofender quem fez contabilidade e administração, né? De modo algum. Mas não eram cursos superiores, né? E de modo algum, eu quero dizer, porque letras era que, ou seja, superou muito pelo contrário, porque os cursos superiores, um século depois, é o que vai ter mais problema. Porque pelo menos os cursos técnicos, eles não foram atacados no sentido de modificar o seu fim, nem de modificar os seus métodos. Então, muitos deles foram preservados. E os que eram superiores foram muito mais atacados, que é justamente letras, filosofia, a direito e a teologia. Então, filosofia e teologia juntos, e o outro era a medicina. Bom, então, vejo que em 1828 eles barraram, mas em 1899 eles já não barraram. Então, começa a ter esse pensamento mesmo, não vamos perder tempo com isso aqui, não vamos logo fazer uma coisa prática, porque tá pedindo, o mercado tá pedindo e tal. E aí, realmente, é uma consequência que vem lá da Revolução Industrial, que pede cada vez mais mão de obra. A gente usa esse termo, né? Ele não pede pessoa, ele não pede alma, ele quer uma mão de obra, não quer uma pessoa. Então, acho que são fases marcantes, assim, na história, acho que do Ocidente, porque os Estados Unidos, que são um país tão importante, né, para o Ocidente, virando isso, vai servir de exemplo para muitos outros, e alguns dos quais não tiveram. Então, assim, o caso do Brasil. O Brasil, quando o Marquês de Pombal expulsa os jesuítas de Portugal, para Portugal é um problemaço. Para o Brasil é muito mais. Porque o Brasil fica sem professor. Porque só quem era professor no Brasil era jesuíta. Então, vão agora atrás de o que vier aí. Então, a gente fica com um problema crítico, né? E boa parte a gente vai copiando as coisas que vêm principalmente de Portugal ou das democracias aqui da América, no caso dos Estados Unidos. E como isso cai, a gente tem sempre resquícios. Mas são resquícios, são migalhas. Não são efetivamente aquilo que formava efetivamente o ser humano. Então, a crise, de maneira geral, ou seja, falando de grandes passos históricos, né? Se eu for pensar, ela ocorre dessa maneira. E aí o tecnicismo mais moderno que a gente enfrenta é filho, obviamente, desse primeiro da Revolução Industrial, que quer cada vez mais colocar assim, pensar... Aí são filhos dos organismos internacionais contemporâneos que eu digo de 100 anos para cá, né? Que são muitas fundações filantrópicas e não necessariamente caridosas, né? Filantropia é diferente de caridade e de misericórdia, que estão em organismos internacionais propondo currículos, propondo maneiras de fazer. Então, você tem o desenvolvimento do conceito de capital humano pela
salvo engano, pela OCDE. Aí você tem os conceitos, o Fórum Econômico Mundial, né? Sempre agora em Davos, né? Se reúne em janeiro. Você pega atas de anos 80, anos 90, sempre tem se pensando assim, o que colocar para educar a juventude, para servir ao interesse dessas empresas no futuro, formar melhor mão de obra. Então, sempre é isso. Então, quem está discutindo educação no âmbito internacional e moldando currículos mundo afora, a origem não está necessariamente em pessoas que visam a formar pessoas, mas em pessoas que visam a formar mão de obra para o mercado de trabalho, seguindo os interesses dessas empresas. Então, é daí que, por exemplo, na minha área de letras, ele vai querer que uma pessoa seja boa. Talvez essa pessoa não seja mais necessária por causa da inteligência artificial, né? Seja capaz de fazer relatórios e resumos. Então, se eu quero uma pessoa capaz de fazer relatórios e resumos, para que ele vai perder tempo lendo uma poesia, um poema de Camões, lendo um épico, lendo isso daqui? Vamos direto para isso daqui. Mas não sabe ele que isso aqui vai dar um problemaço. Porque, no fundo, o que se tem na educação também é muito tradição, né? Eu não tenho como... E existe tentativa e erro. Ela não é uma ciência exata. Então, a tradição você faz o quê? Você pega algo, testa, e se aquilo for realmente bom, ela vai sobreviver ao tempo. Então, quando se coloca... ele vai lá, na minha área que eu tinha falado, né? Eu quero escrever um relatório, então vamos ler textos técnicos. E a criação tem contato com literatura. Isso está mexendo com uma forma natural do ser humano de pensar. Porque o ser humano, desde pequeno, e mesmo agora como grande, ele vai ter mais facilidade se começar na narração para depois chegar efetivamente ao discurso analítico, de poder avaliar teses, antíteses e coisas tais. Então, não é à toa, qualquer ouvinte aqui do podcast, vocês, se a gente perguntar, for explicar uma coisa complicada, você vai me dar um exemplo. E o que é um exemplo? Não é uma coisa da história, é uma historinha que eu estou contando. Com uma criança, só vale a pena com historinha. Tem que ter a história. Com o adolescente, até o adolescente, a narração é mais fácil. Então, ou seja, tudo que é narrativo é mais fácil. E aí, quando você tem as pessoas dizendo, vamos direto para o relatório, porque eu quero que o cara seja... O cara não tem simplesmente imaginação, uma pessoa assim, que é incapaz realmente de ter um repertório. Se torna pragmático demais, né? Robozinho, né? Um robozinho, só que, veja, até o cara que é muito bom, todo mundo pode ter uma lembrança, eu tenho um amigo meu, tal, muito bom em conta, muito bom nisso e tal, mas ele teve algum tipo de formação, alguma coisa assim que foi na sua memória, na sua imaginação, um período de vida. E quando você tem os relatórios, o relatório que eu acho interessante, até a capa é um bebezinho em formato de largada de corrida de atletismo, sabe? Aquele engatinha, né? A capa é essa, ou seja, pensando no futuro. Caramba, o cara tá preocupado já com a educação dos bebês de 6 meses, mas não em como ele vai ser como pessoa, mas sim em como ele vai ser produtivo. E quantos de nós a gente tem essa agonia na produtividade, né? A produtividade, pensar em produtividade. Tô perdendo tempo, tempo é dinheiro. Então, essa cultura hoje está muito presente. Vejo presente... Inclusive, com pessoas católicas que também não estão atentadas para isso, as pessoas hoje estão muito atentas a essa questão de ideologia, né? Porque são muito chamativas os problemas ideológicos. Mas esse outro é muito menos discutido. É muito menos, porque, no fundo, existe um elemento que é digamos, arrefecedor para a alma. Porque é bom que a pessoa tenha um emprego. É bom que a pessoa seja útil ao outro. Então... Ela tem um elemento positivo, né? Enquanto que o ideólogo, ele é chamativo, você repulsa logo. Mas nesse outro, ele é perigoso justamente por isso. Porque ele tem um elemento positivo e se mistura com coisas negativas. Se mistura justamente com essa robotização do ser humano, com esse pensamento do ser humano não pensar no próximo, com esse pensamento também do ser humano se quer lembrar-se que é uma alma e não apenas um corpo que fica fazendo coisas. É isso aí. Esse trajeto todo desencadeia, digamos assim, do escanteamento da formação do indivíduo, das virtudes do indivíduo, acaba desencadeando em algumas poucas pessoas que são que têm excelência acadêmica, né? Mas que virtuosamente são fracas, digamos assim. E mais um monte
que não são nem academicamente, nem virtuosamente, né? E acaba, você até citou a inteligência artificial e muitos dessa produtividade que as pessoas passaram a vida toda buscando, acaba que hoje em dia não vão servir para nada, Pois porque é. a gente tem as inteligências artificiais, né? Mas, e aí, como é que a gente faz para desfazer isso? Certo. E qual a importância da família nisso aí? Tá. Para desfazer, eu acho que convém. Eu estava falando sobre o tecnicismo. Tem quando a gente falava aqui antes, uma encíclica do Papa Pio XI, que é muito cara, eu diria, a quem quer fazer um projeto educacional católico, a encíclica Divini Iulius Magistri. O Papa Pio XI ataca o tecnicismo, não propriamente com esse termo, né? Mas ele ataca, na verdade, o que ele chama de naturalismo pedagógico, que tem suas vertentes com foco em certos modos e tecnologias. O naturalismo pedagógico seria qualquer tipo de pedagogia que nega o pecado original e pressupõe que a criança, ou seja, se nega o pecado original, pressupõe que ela já é virtuosa por ser criança. Ela é linda, né? Um bebezinho daquele não tem pecado, não tem isso. Então, ou seja, deixe livre, não corrija, tira a hierarquia do pai e do professor. Então, isso seria o naturalismo, seja o do laissez-faire, né? Ou seja, deixa fazer, deixa solto aí que vai acontecer alguma coisa aí de boa no momento, e não proíba, não restrinja, não seja duro, demais, tudo isso. E isso desencadeia, eles uma vertente seria essa do colocar os meios. O que ele lembra é que a igreja tem, nos seus exemplos ao longo da história, discussão sobre todos os temas. E, portanto, não há como formar uma coisa básica. Não há como formar um ser humano sem se preocupar com a alma dele. Se eu quero, como eu disse, o exemplo que eu dei antes, né? Se eu quero fazer algo sobre a madeira para eu ensinar alguém, eu posso intelectualmente dizer o que é a madeira, qual é o composto e tal. E a pessoa na prática, porque não precisa estudar tanto, minimamente, ainda que não seja estudioso, ele vai ter que saber intuitivamente o peso da madeira, o tipo da coisa, como é. O bom marceneiro, né? Vai saber, assim, aquela plantação daquela fazenda tem madeira boa, essa aqui já não tem, tal. Ele aprendeu realmente na prática, mas veja que ele é capaz, na mente dele, né? Sem botar em planilha e tal, se ele quiser ele bota na planilha também, separando, ó, aquele lugar ali da madeira de tal tipo, aquele lugar da madeira de tal tipo. Então, para fazer um móvel desse tipo, eu tenho que pegar na fazenda X, na fazenda Y. Ele é capaz. No caso do ser humano, quando ele... Então, ou seja, o marceneiro não pode fazer algo sem saber o que é a madeira. Mesmo que ele não seja capaz de defini-la verbalmente, mas ele sabe o que é. Ele talvez não tenha vocabulário para ficar dissertando sobre isso, mas ele sabe o que é. Quando a gente vai falar sobre educação, então eu tenho que saber o que é que eu estou mexendo. Ainda que não tenha um bom vocabulário, alguma coisa para dissertar o que é o ser humano, uma coisa é muito simples. Desconsiderar que o ser humano tem alma, ou seja, ele não é alma, ele é só corpo. Ao fazer isso, vai ser um processo incompleto. E sequer pode talvez ser chamado de educação. Então, um primeiro ponto, e isso não é coisa só é muito caro ao catolicismo, mas veja que os gregos já consideravam. Então não é algo só assim, porque às vezes o pessoal tem maneira de, parece que usar a carteira, qualquer discussão contra um católico, diz, não, mas isso é uma coisa de religião, não se discute e tal. Não, isso não é uma coisa de religião. O grego era pagão. Mas ele considerava isso. Ele considerava que o ser humano tinha alma. O problema hoje é que se quer fazer educação sem alma. O padre Leonel Franca, né, um jesuíta que foi membro do primeiro Conselho Federal de Educação do Brasil, dizia a educação da alma, a alma da educação é a educação da alma. Então, o primeiro ponto é não abandonar isso. Não abandonar a educação da alma. Aí o Papa Pio XI, que escreve essa encíclica, inclusive contemporaneamente aos textos do padre Leonel, eu só não posso afirmar que ele tenha lido,
os textos, mas eles certamente eles leem os mesmos textos, provavelmente. E o Papa Pio XI diz que, portanto, ele faz um raciocínio, né? Se eu não tenho como educar um ser humano sem considerar sua alma, só há um tipo de educação possível, que é a educação que considera a alma. E a alma quer o quê? A alma busca a verdade e busca um repouso. Então, esse repouso só pode estar efetivamente no que a gente chama de Deus. Eu não vou aqui falar de Santo Tomás com as 5 vias e tal, mas ele explica lá, só pode estar... Para os ateus a gente usaria Santo Tomás, né? Para dizer, tá lá. Logo, só há, então, a educação perfeita vai ter que ser a cristã. Ele usa o termo cristão porque ele sequer usa o termo católico, porque para ele cristão tem que ser católico. Então, ele vai fazendo os raciocínios para chegar a essa conclusão, né? Tem que se educar a alma. A alma, ela busca esse repouso na felicidade profunda, tudo mais. Essa felicidade profunda só pode estar nesse ser que é todo bem, suma beleza, e que nos criou. Então, portanto, ela que vai fazendo isso. E nós temos, além disso, uma coisa que ele fala assim, revolucionariamente, né? Ele está falando depois de não sei quantos séculos e séculos, ela tem uma história para fazer isso. Da maneira como fazer hoje, né? Para buscar isso, fazer isso, de certa forma, como o Hugo de São Vito tentou, já que não se tem muito resquício dos textos que se utilizavam. Mas o que basicamente faz para educar assim, um ser humano então, buscar uma excelência naquilo que é mais essencial. Então, vamos lá. Se você fosse um pessoal halterofilista, né? O pessoal do levantamento de peso, vamos supor. O levantamento de peso, ele vai em busca de trabalhar a força nos músculos mais utilizados para levantar aquele peso. Então, ou seja, o que for melhor para que desenvolver a velocidade e a força naquele momento, na verdade nem velocidade, porque ele só basta que ele faça uma vez e fique por alguns segundos, né? Então ele não tem esse problema de fazer que foi só séries de 15, séries de 20, porque ele não vai ficar fazendo 20 lá. Ele faz uma vez, fica um tempinho e ganha a medalha de ouro, se assim conseguir. Ele vai trabalhar os músculos adequados para aquilo. No caso, então, do ser humano, ele vai dizer o que é mais essencial no ser humano? É o corpo ou é a alma? Um também eu não posso abandonar. Então não é que vai abandonar a educação do corpo. Mas ele é mais humano, o que mais caracteriza o ser humano por ser humano está na alma. Portanto, vamos lá aquilo que mais desenvolve a alma. O que é que mais desenvolve a alma? Aquilo que mais faz ela especular, ou seja, buscar a verdade, é o que vai mais desenvolver. Porque as outras coisas, coisas mais instintivas, não são só de humanos, né? Santo Tomás fazia uma divisão de atos humanos e atos de homem. É uma coisa só técnica, mas, ou seja, tudo aquilo que um bicho faz, um homem faz, né? O bicho tem os 5 sentidos aguçados, alguns mais do que o outro, inclusive mais do que o homem, né? Então, sei lá, o cachorro tem um olfato bem mais aguçado do que o homem, mas o homem cheira. Então, cheirar, o fato de a gente cheirar alguma coisa, é um ato que um homem é capaz de fazê-lo, mas não é propriamente humano, porque qualquer bicho faz, inclusive o cachorro faz melhor. No entanto, os atos de inteligência são propriamente humanos. E nesses atos de inteligência eu posso dar a inteligência natural e ele também eu posso colocar então a minha atenção, quando eu coloco a minha atenção sobre um objeto natural, eu estou realmente na inteligência, é uma luz natural. Mas quando eu coloco a minha atenção sobre um objeto sobrenatural, ou seja, uma verdade de fé, eu estou falando realmente é a luz da fé. Então, portanto, com esses dois aqui, ou seja, a fé e a razão, eu estou fazendo algo que só humano faz. E vejam que tem coisas que são tipicamente humanas. E coisas boas e coisas ruins. Então,
o grande exemplo assim, a gratidão, né? O ser humano, ele consegue ser grato ao outro, enquanto que um bicho não consegue. O bicho consegue ter afeto ao ato feito. Porque, veja, mas meu cachorrinho, quando eu dou, ele fica assim, tudo carinhoso pro meu lado, quando eu dou um biscoito, tá? Uma gratidão. Tenta pegar o biscoito de volta pra tu ver. Mas além disso, ainda que seja uma coisa bem feita, o exemplo que eu dou aqui, o que é justamente a inteligência? Ela age na ausência. E uma das características, o ser humano é capaz de buscar as coisas ausentes. Intelige sobre a ausência. Então, beleza, se o bichinho recebe o biscoito e se eu ganho também uma coisa que eu gosto muito, sei lá, um biscoito que eu gosto muito, eu vou ser grato. Aí fica a mesma coisa. Quando tá falando uma coisa, um objeto mais baixo, que é um objeto do paladar, fica parecendo que é, né? Mas olha só o que o ser humano é capaz de fazer. Se uma pessoa ficar doente, fica meses aí na UTI, e depois então, uma coisa é ela depois ter afeto, alguma coisa, por quem passou-lhe a mão, por quem ficou lendo para ela. Ela pode ter reflexo disso depois, se ficar grata àquela enfermeira, ficar grata a quem lá foi, o parente que foi lá todos os dias. Ele começa a tomar consciência do sentido, nossa, legal. Mas ele é capaz de mais. Ele é capaz depois de saber tudo, chegar alguém na família dele e dizer, rapaz, teve um pessoal da tua cidade que fez uma campanha, que fez isso daqui, e eles conseguiram a doação do aparelho que te sustentou lá por mês. Eles nem sabiam que era o aparelho que o fazia ainda. E ele agora tá bom, ele soube essa história por um outro, em que ele confia, em que ele crê, e ele vai ser grato por essas pessoas que lá compraram. O bicho não vai ser capaz disso. O bicho vai ser capaz de dar um afeto a quem ficou fazendo carinho lá. Mas a quem estava ausente, que de longe conseguiu. Então, se a mesma coisa fosse com o bicho, alguém comprou o aparelho que salvou o meu bichinho, o bichinho vai ter afeto por quem estava lá na hora. Mas, se essa pessoa não estiver presente, no sentido do bicho, ou seja, ele não cheirar essa pessoa, não tocar nessa pessoa, não haverá afeto. Mesmo que ela tenha feito esse bem maravilhoso, mas o ser humano é capaz de reconhecer esse bem. Porque ele teve lá, ele usou primeiro uma parte natural, eu digo, é possível, as pessoas se juntarem, ele sabe mais ou menos o preço, sabe que as pessoas se juntam, acha que é uma coisa dificílima, que as pessoas consigam tanto dinheiro, mas ele não é impossível, é algo natural. E por outro lado, ela tem um pouco ali de fé, que assim, eu acredito nesse cara. Esse cara que é meu amigo, o que ele tá dizendo aí, eu não vou nem apurar. Ainda que seja só uma coisa assim, mas rapaz, o pessoal lá é bem liso, como é que eles conseguiram? Aí não, mas se ele tá dizendo é porque foi. Então, tem duas formas, pode ser por fé, pode ser por razão. Então, isso era só para ilustrar assim, que isso é tipicamente humano. Portanto, quanto mais então eu desenvolvo essa fé, ou seja, eu desenvolver a capacidade de acreditar, e a outra, quanto mais eu desenvolver a inteligência, e aí eu estou falando de coisa natural, ou seja, a capacidade de realmente de conformar o objeto, conformar a realidade ao seu intelecto, aí sim, ou seja, eu estou realmente elevando o ser humano. Então, usando aquela analogia da academia, né? Ou seja, o melhor levantador de peso será aquele que tiver aqueles músculos mais fortes, o melhor ser humano será aquele que tiver justamente a razão, a fé de cada vez mais forte. Eu estou realmente... recebemos isso de Deus e estamos trabalhando para melhorar isso. Porque Deus realmente não deixou isso para as pessoas para que, então, vamos ficar aqui e agir, porque no final ele é misericórdia e mesmo que eu fique fazendo tudo isso, vai dar tudo certo no final. Ele deixou assim só para eu... Tem muita gente que pensa assim, ele né? deixou, ele me deu inteligência, me deu a capacidade de crer, foi só para eu ficar brincando por aí. Bem, não foi. Eu sou capaz de fazer muito mais do que um bicho. Então, quanto mais eu tentar, melhor. E isso, vários santos. Eu lembro só essa metáfora, eu acho que todo mundo já ouviu, salvo engano, é o São João Clínico, né? No caso da escada. Mas aí outros santos falaram, né? Que a vida de fé, mas também a vida intelectual, não há um momento muito grande de um plano. Você está sempre meio que numa ladeira. Então, na ladeira, você vai ter que fazer sempre um esforço para subir. Então, usando essa metáfora que nós queremos chegar ao céu, se o céu for um lugar de topo, nós estamos na ladeira, eu devo esforçar-me para chegar a esse topo. E se eu ficar vacilando, eu não vou ficar parado, eu vou cair na ladeira. Então, respondendo a tua pergunta,
a maneira que você tem hoje é essa, trabalhar essas duas maneiras, ou seja, com o desenvolvimento cada vez mais da fé, o desenvolvimento da inteligência. E, historicamente, como se fez isso? Historicamente, sempre se fez por meio da linguagem, inicialmente, porque ela é um objeto que melhor trabalha, para o ser humano, melhor trabalha a inteligência. Porque ela tem lá, eu tenho palavras que tentam representar a realidade. Aí é por isso que o trivial, né? Os três lá, que inclusive fica com a palavra trivial, vem daí. Ou seja, o que é mais elementar começa lá, a gramática, a retórica, a dialética. Então, o que era praticamente fazer gramática? Que a gente tem esse termo um pouco mais modificado do que se fazia outrora. Porque a gramática, se você falar gramática hoje, o concurseiro vai dizer, é os tópicos lá que caem lá no concurso, né, e tal. Decorar as classes, decorar... É o que cai na prova do Enem. A prova do Enem. A prova do Enem, acho que nem gramática cai. A gramática normativa cai mais, né? Mas é basicamente o quê? Ou seja, o termo seria melhor traduzido para nós contemporâneos por educação literária ou formação literária. Então, era o quê? Eu tenho que aprender o texto que é clássico para a minha cultura. Clássico no sentido de ser exemplar. Então, sei lá, para o grego era o que vinha de Homero. Porque lá você tem os dramas humanos. Você aprende, então, ou seja, por meio da literatura, você é capaz de aprender a fazer juízos. E, inclusive, a ter exemplos, talvez, de pessoas com quem você nunca vai ter na vida. Com tipos com os quais você não vai lidar na vida. Tipos bons e tipos ruins. Tem gente que, talvez, na vida, não vai ter a graça de se encontrar com um grande santo. Então, só por meio da literatura, talvez ela encontre com uma pessoa tão virtuosa. E também, agradeço, vai ter gente que não vai poder encontrar pessoas tão más, tão más na vida, e também não seja bom, né? Que ela possa encontrar esse exemplo na literatura. Talvez tenham experiências na vida, morais, sobretudo, que nós não vamos lidar, ou que nós vamos lidar e será melhor se a gente já tiver visto por meio da literatura como uma pessoa deveria se comportar. Porque quando isso aparecer, a imaginação moral vai ter melhor formada. E existem experiências muito ruins que é melhor que a gente nunca faça, né? A pedagogia moderna, muita gente vai falar disso, né? A pedagogia da experiência. Aí eu digo, sim, como é que eu faço com o pecado? Quer dizer que eu digo, vai lá, meu filho, pega ali, pega aqui, conheça tudo, aí depois a gente vai tentar te ajeitar. É melhor ver assim, como é que foi a vida de um pecador por meio da literatura. Isso eu falo da literatura universal, não estou falando de uma literatura que seja feita por um padre ou por um missionário católico, não. Por quem sabe escrever e é capaz de dar o relato da vida humana, falar de experiências humanas. Então, era feito isso, seja por meio da literatura. E da poesia, porque... na poesia tem o quê? Um esforço de um poeta que quer sintetizar em poucas palavras. E aí, ou seja, o movimento, o juízo que se faz para poder agrupar uma palavra aqui, poder agrupar uma palavra ali, ou poder saber coisas simples como que um verbo pede tal complemento, outro verbo não pede. Então, portanto, e às vezes está tudo embaralhado para poder... por questões estéticas, às vezes está tudo embaralhado, e você desembaralha aquilo. Realmente aquilo são coisas da inteligência, que um bicho não é capaz de fazer. Então, isso você está desenvolvendo cada vez mais. Você está tendo exemplos morais, por um lado, e por outro você está estimulando esses raciocínios. E ao fazer isso, então, agora com o outro lado, né, com a espiritualidade, é realmente ter o objeto de fé e poder pôr sua atenção nesse objeto de fé. E aí, métodos variam, mas o que eu acho que fica fácil para destacar, vamos supor, nos graus de oração, né? Que o Frei Antônio Royo Marim define a partir de Santa Teresa d'Ávila, a partir das 7 moradas. Aí ele fala de 9 graus. Os 2 primeiros são muito parecidos com o processo de letramento. Eles têm muito a ver. Porque os 2 primeiros, oração vocal e oração de meditação. Então, veja que na oração vocal seria você ter a atenção material no que se fala, enquanto que na meditação você põe sua atenção no objeto de fé. Então, enquanto que no primeiro eu tenho que apenas falar o Pai Nosso com a devida atenção, isso desde criança, ainda que eu não entenda
Tem gente que até depois de adulto, né, tem frases que não são complicadas e a gente sempre é bom estudar mais. A gente vai lá e fala, mesmo sem saber direito o que é por atenção material. E no segundo momento, então agora vamos lá, vamos meditar sobre efetivamente, ou seja, como tem a meditar, a coisa mais básica que se pede, quase todos os métodos de meditação falam de meditar sobre a paixão, né? Que é crucial para nós. Então, o que efetivamente é naquele momento da paixão, o que é que acontece? Ou meditar sobre outros mistérios do rosário. Então, o que efetivamente tem lá na anunciação, por exemplo, do anjo, né? A Nossa Senhora. De você parar e pôr sua atenção naquilo. Você vê, o anjo Gabriel, ele fala, a Nossa Senhora, ela se espanta não com a presença do anjo, mas com as palavras do anjo. Então, isso é pôr sua atenção nisso. Lembrar, então Nossa Senhora não se espanta com a presença. O que ela acha diferente é a saudação, porque ele a saúda como se saúda uma rainha. E ela, como assim, né? Então, ou seja, então significa que Nossa Senhora não se espanta com a presença angélica, enquanto que no resto da Bíblia todo mundo se espanta. Nossa Senhora não se espanta. Aí você sabe que um anjo é uma criatura espiritual. Então ele não está nos acidentes, ele não tem corpo, ele apenas... mas ele é capaz de conhecer uma pessoa. Diferentemente de nós, o anjo toma uma decisão que praticamente não tem volta. Inclusive foi isso que deu errado para Lúcifer, né? Diferentemente de nós tomamos decisões erradas. Então, ou seja, podemos tomar erradas, né? No caso de Lúcifer, ele toma aquela decisão e não volta atrás. Então, significa que o anjo Gabriel, ele conhece não o corpo de Nossa Senhora, como vocês agora veem meus acidentes, né? Vocês veem meu rosto, veem só meu corpo, eu vejo o corpo de vocês. Por esses elementos, a gente fica sabendo alguma coisa, mas a gente não tem como, por contato, saber a alma um do outro. O anjo, se tivesse aqui, o anjo sabe a alma de cada um. Então, o anjo Gabriel, que é capaz de saber a alma de cada um, vê aquela criatura e, diferentemente de todas as aparições, ele a saúda como se saúda uma rainha. Então, é ele também que fica vislumbrado, porque ele viu a criatura mais bela que Deus pode fazer, né? Então, aquilo também ter um amor maior por Nossa Senhora, coisa que isso não gera. Quando eu meditei essa primeira vez, meu amor por Nossa Senhora aumentou muito mais. Então, ou seja, meditar é isso, ou seja, colocar o objeto de fé com uma atenção. E aí tem outras coisas, meditar sobre o que é a misericórdia, meditar. Com isso você está crescendo lá nos graus de oração, nos termos lá de Santa Teresa, por um lado, e pelo outro lado da inteligência, a partir da linguagem, você está ajudando o desenvolvimento da fé. E aí, na educação clássica, tudo se voltava, no caso dos gregos não tem essa outra parte aqui, né, de Nossa Senhora. Mas tudo se voltava como? Que aí, para nós, serve. A partir dos textos que eram importantes para aquela cultura. Porque dali, ou seja, você vai aprender coisas do seu povo, você vai aprender a geografia do seu povo, vai aprender a história do seu povo, vai aprender, aí, consequentemente, aprender sobre o relevo, sobre as paisagens importantes para o seu povo, ao estudar as coisas, os relevos e as paisagens, as plantas, a fauna, a flora, tudo que é importante lá para entender a sua cultura, e aquilo é que foi se construindo. Então, isso era a maneira mais livre de se aprender. Hoje o que a gente faz, obviamente, tem uma inspiração clássica, mas com certos conteúdos, com certas coisas, a gente tem que adaptar e a gente não vai fazer plenamente. A gente não tem a liberdade de alguns séculos atrás. A gente tem algumas amarras de currículos governamentais que vai ter, porque às vezes a gente tem que estudar alguns conteúdos de ciências, de geografia, de coisas que não são propriamente a nossa fauna, a nossa flora, mas é o que se colocou de geral aqui para o Brasil. Mas aí outros a gente consegue estudar, né? O que é importante para o nosso povo, o que é importante para saber, para um brasileiro, para um paraibano, aprender. Mas veja que o método, no fim das coisas, é mais ou menos o mesmo. Você parte lá de um texto que tem que ser... Aí esse tem que ser exemplar, não pode ser a canção da semana passada, que um amigo meu teve e tal. Não dá para ser, tem que ser algo que foi testado mais pelo tempo e que é muito importante para a nossa cultura. E do outro lado, os objetos de fé, aí a igreja tem, assim... Tem São Francisco de Sales, tem São Pedro de Alcântara, tem Santo Afonso de Ligório, vários que já propuseram métodos de meditação
E aí nenhum deles pode ser desprezado. É isso aí, minha gente. Aulas e aulas e aulas aqui com o professor Paulo Eduardo. Falando em objeto de fé, né? Deixa eu fazer aqui um adendo aqui. Toda a Tua Maria, nossa apoiadora aqui do canal do Eclesiancast. Já desde o início, mais de 50 episódios, mais de um ano de podcast, mais de 100 mil inscritos. E a Toda a Tua Maria percorrendo todo esse caminho conosco. Então, para você que já é consagrado ou quer se consagrar a Nossa Senhora pelo método São Luís Gnome de Montfort, você adquire sua cadeia de consagração. Consagração a São José está chegando no mês de março, né? Você pode personalizar a sua cadeia com a denominação mariana que você tem mais devoção. Pode colocar mais santos, enfim. Você pode escolher e customizar a sua cadeia conforme você quiser. Mas não só a cadeia, mas também medalhas, pulseiras e muitos outros objetos dedicados à sua devoção à Nossa Senhora. Para você ver bem exteriormente aquilo que reflete o que está no seu interior, né? Então tá aí o QR Code, aponta a câmera do celular, vai para o Instagram, clica no link da bio e no WhatsApp pede os 10% de desconto para a Toda a Tua Maria, nossa parceira do Eclesiancast. É isso aí. Você pode também contribuir com o nosso projeto de evangelização. Dá um QR Code aí na tela, só apontar o celular e aí você pode contribuir aí com o valor que você se sentir inspirado. E se você tem uma empresa também e quiser nos apoiar, deixa um direct pra gente lá no Instagram que a gente viabiliza isso aí. Professor, como eu disse, assim, sem nenhuma demagogia, aulas e aulas, viu? Aprendendo muito aqui com o que o senhor está trazendo pra gente. Se me permite, eu esqueci, na verdade eu esqueci, que eu falei tanto, uma parte que faltou responder o que Gustavo me perguntou sobre a família. Era isso que eu ia... Não deixar o senhor esquecer, Tá mas bom. só assim, fazendo um adendo antes de devolver para o senhor falar, né? Interessante que a gente vai conseguindo linkar, né, Gugu? Que o professor vai falando com a realidade que a gente vê hoje, né? Mas, professor, então, dentro disso que o senhor falou, né? Assim, dessa educação... O senhor citou fé e razão, lembrei do o Papa São João Paulo II, né? Da carta dele, né? Sim, Fides Ratio, né? O exatamente fala que são duas asas que nos levam para o céu, né? Para a transcendência, para a eternidade, né? Então, e o papel da família nesse modelo de educação que o senhor trouxe para a gente? Veja, de maneira geral, né? A família é onde realmente os lábios da mãe são os primeiros livros da criança, né? Propriamente da mãe e posteriormente do pai e o resto da família. Logo, então, é lá onde realmente começa a educação. Em termos de educação católica, inclusive, não há uma tradição de pré-escola. E eu digo isso sempre aos pais que quando estão lá na escola, que a gente tem um programa, tudo mais, tentou desenvolver tudo para o ensino fundamental, e o que tem do infantil é tentando adaptar a partir do que tem do fundamental. Mas que estamos fazendo uma educação lá, pessoal, do meu menino de 5 anos. Educamos as crianças de 5 anos, como Dom Bosco fazia, ou como São Francisco de Sales fazia, ou como... Não, não dá. As crianças chegavam para eles um pouco mais velhas, nas escolas, né? No caso dos orfanatos, não. Mas nas escolas, sim. Então, tudo que eu falo, que o de São Vito desenvolveu, tudo que tem na igreja praticamente é posterior. Aí, exceções existem, né? São Tomás chegou antes. Mas são exceções, não tem um programa. Portanto, os livros de filosofia da educação, quando falam realmente de quatro áreas de educação, ou seja, que é a física, a moral, a intelectual e a espiritual. Todos eles pressupõem, basicamente, que no ambiente institucional era, na época, posteriormente aos 7 anos, que se tinha como a base da idade da razão. Na educação física já se colocava antes, justamente por esse contato com a família. Independentemente disso, com a família permanece, né? O Papa Pio XI diz justamente que existem 3 agentes na educação: família, igreja e sociedade. Sociedade é a figura da escola, a igreja a figura presidida pelo padre, né? Mas toda a paróquia, que envolve a comunidade paroquial, e na família o pai e a mãe que iniciam com isso. E que propriamente a escola e a igreja vem a suprir as necessidades da família. Portanto, é efetivamente a família que continua com essa missão. Então, num primeiro ponto, agora passando para uma situação mais contemporânea e linkando com o que eu estava falando anteriormente, vejam, existem certos limites que a escola encontra, principalmente hoje, por questões governamentais. A família tem limites também, mas menores do que o da escola. Porque ela não precisa de apresentar um programa para o governo, não tem um currículo, não tem quem fiscalize. Por enquanto, não, né? Mas
Então, a família tem um pouco mais de liberdade e cabe justamente ela a desenvolver isso. A família tem muito mais tempo, ou em tese deveria ter. Eu sei que tem gente pais que trabalham muito, às vezes não veem os filhos direito e tal, mas deve se preocupar com isso, porque eles precisam justamente dos modelos. E os modelos posteriormente, que são fora da casa, eles chegam numa idade perto da adolescência. Até a adolescência, o principal modelo que uma criança deve ter está na figura do pai e da mãe. E não adianta, ou seja, do mesmo jeito que em uma escola dita assim, uma escola laica, né? Que dá tanto trabalho aí pro pessoal, o pessoal escreve, fica reclamando. Então, um pai católico, né? Um pai católico comum que pega um livro, que circula a imagem no WhatsApp, aí todo mundo fica reclamando. E ele vai reclamar com essa escola que não queria que o filho se expusesse aquilo. Se ele vai para um local agora que pensa como ele, se esse local pede que ele tenha certos cuidados com a oração do filho, com o tempo que ele vai ficar e tudo mais, é bom que também ele siga, ele permaneça nisso, porque senão vão ter um outro conflito que é contrário do que tinha lá na escola anterior. Porque numa escola você pode ter o conflito que o pai, aqueles caras são muito ideólogos. Aí se você for, aqueles caras também só querem rezar. Ou seja, você tem que ter qualquer conflito desse para a criança é ruim. E eu lembro muito do São João Crisóstomo, quando você pergunta sobre família. Ele diz que a criança pode ser um objeto de salvação ou de perdição para os pais. Então ele faz uma lembrança que é o seguinte, a parte ruim, né? Depois fala a parte boa. Na parte ruim, para os pais, ele cita uma beata, ou uma santa, não lembro o nome, que teve a imagem de crianças que morreram cedo e estavam no inferno. E no inferno não há amor, né? No inferno, puro ódio. E lá no inferno elas reclamam da má educação que tiveram dos pais. Então, se um pai não se preocupar bem com a educação do seu filho, ele pode ir ao inferno e no inferno ser recepcionado pelo ódio do seu filho. Caso ele morra antes, mas morra depois. Isso é muito forte, né? Mas está lá em São João Crisóstomo. Então, é um objeto de perdição. Por outro lado, ele diz, tem muita gente que se não tivesse filho não seria salvo. E por ter filhos, o esforço que ele fez para salvar a alma daquele filho fez com que ele salvasse a sua. Então tem muita gente que tem que agradecer a Deus porque tem filho, porque por ter filhos é que sua alma vai ser salva. Então são os dois lados, né? Pense que hoje isso, o pai deve preservar, né, a criança nesses dois caminhos, ou seja, o que eu estava falando antes, ou seja, de cuidar da sua vida espiritual, cuidar que ele cresça na graça por meio da oração e, por outro lado, que ele cresça também intelectualmente, ter essa preocupação, porque o menino na infância, diferentemente de nós adultos, ele não tem essas responsabilidades ainda no mundo, então ele não paga boleto, então ele tem muito tempo para se preocupar com isso, para desenvolver cada vez mais. E mesmo nós, e aí o pai também deve lembrar-se disso, não devemos nos colocar como seres assim, eu sou pai aqui, eu sou advogado ali, eu sou jogador de futebol aqui das quartas à noite, eu sou isso aqui. Como se fôssemos camadas, pessoas separadas, né? Porque para deixar de lado essa parte da vida intelectual, quando eu falo não de ser um intelectual, de um gravatinho e tudo mais, mas diz que assim, eu tenho meu filho, eu quero que meu filho tenha uma vida cultural, eu quero que cultive aquilo, mas como é que ele vai se debruçar sobre um poema, se vai ler uma obra, se eu fico, sei lá, vendo TikTok, se eu fico vendo dancinhas, ou se eu fico vendo as resenhas da internet direto na frente dele. Vejo o caso aqui do YouTube. O YouTube tem coisas maravilhosas, não só como o podcast de vocês, mas tantos outros, aulas bacanas, grande padre Ricardo. Então, tantas coisas boas, né? E essa mesma plataforma também tem muita coisa ruim, né? Então, ou seja, colocar o filho para ter esse contato com as coisas boas e você se regular para também ter o contato, porque ele vai copiar o que você vai. Do mesmo jeito que ele copia o time de futebol que o pai segue, ele vai copiar também coisas ruins, outras coisas ruins que o pai possa fazer.
Então, é lembrar-se disso, que os pais são realmente espelhos, os filhos tendem a imitá-los. Então, tenham cuidado com suas próprias vidas, porque, como diz São João Crisóstomo, na criança está a sua salvação, a sua perdição. Nesse caso, tem como as escolas auxiliarem também na formação dos pais a detrimentar só das crianças? Sim, eu creio que sim. E aí vai depender muito de como da abertura do pai. A escola que eu dirijo, a gente faz uma formação semanal com os pais dessa parte intelectual. Claro, algo é colocado também de parte espiritual, mas porque graças a Deus, a parte espiritual, geralmente quem procura uma escola católica já tem algum envolvimento paroquial, tem algum envolvimento comunitário. Então tem algum tipo de formação, se procura. Então, o que é estranho mesmo para ele é essa parte intelectual, porque a gente vive num país que meio que parece que acabou, nunca mais vou estudar na minha vida, acabou, agora eu só trabalho, então me livrei. Graças a Deus, terminei, tá? Não precisa estudar mais, né? Não quero mais estudar, não quero fazer nada, não vamos ver com essa conversa não, e tal. Aí é bem é uma cultura nossa, né? É mais complicado, admito isso. Mas eu acho que sim, é possível fazer. A gente tem tentado fazer, com dificuldades, obviamente, mas não é uma coisa muito comercial, né? Você vai perder gente por causa disso. Mas faz parte de um apostolado educacional, creio eu. Esse é o tipo da coisa que na educação comercial não vai vingar. É impensável, né? Não vai vingar, porque você vai perder gente. Então, mas falando de uma maneira, assim, buscando a verdade, né? E depois ver como é que se resolve essas outras coisas de dinheiro. Aí sim, eu acho que a maneira correta de fazer é você tem que ter a família e a escola pensando de uma maneira conjunta. Do contrário, isso vai degringolar de alguma maneira. E penso que sim, que seja possível. A gente tem feito isso, já estamos aqui no nosso 3º ano e a gente coloca para o pai, só tem que ser bem menos, né? Não pode ser uma carga, não pode ser uma outra faculdade, né? De 20 horas por semana. Tem que ser 2, 3 horas por semana. É o máximo. E aí ele vai de encontro, né? E aí o resto ele vai ter que se programar, porque é uma coisa básica. Do mesmo jeito que você faz ali uma programação para rezar, né? Você tem que ter o horário de oração, fazer aquilo. Aí você marca assim um horário cultural. Para algumas pessoas isso não é problema, porque tem pessoas que tiveram um certo treinamento de casa, educação de casa, de sempre eu leio uma coisa aqui, uma coisa ali, tempo. E veja que uma coisa ajuda no outro. O intelectual ajuda pro espiritual, porque todos os santos, não uso o mesmo termo, os santos que falam de meditação, né? Mas eles têm o termo, salvo engano, esse aqui tá no São Francisco de Sales, eu acho que ele usa esse termo, preparação remota. E que tem a preparação imediata, que é um pouco antes, você rezar, um pouco antes, logo do que você vai fazer. Mas a preparação remota é a vida mesmo acontecendo, seja, bem distante do momento que você vai rezar. É o resto do dia, né? Porque veja como é difícil, seja, se 2 horas, 3 horas antes de rezar, a depender do que você vai fazer, pode atrapalhar o seu momento lá de oração. Então, e é mesmo a sua vida, ou seja, ficar pensando mesmo na sua vida, o que é que você está fazendo, nos seus atos, tudo mais, as companhias que você está andando. Então, no dia anterior, se eu for para um local, que é um bar, que eu vou ficar lá jogando até tarde, fazendo coisa, chamando palavrão, ouvindo histórias obscenas, uma série de problemas. Aí vou para a oração da noite em casa, chego em casa, vou para a oração da noite. Vai estar só aquele turbilhão de coisas. Ainda que você não tenha sido o que falou as coisas obscenas, ainda que você não tenha sido, que tenha ido lá com intenções ruins, tenha ido, sei lá, o cara gosta de jogar sinuca, né? Foi porque queria jogar sinuca. Aí olhou assim e fez, mas o horário também não foi o mais propício, que é o horário que vai os caras mais carregados, que mais barulho e tudo mais. Então, a oração vai ser mais complicada depois. Então, desse mesmo jeito, coloca esse exemplo mais exagerado, aí pega todo o resto da vida da pessoa. Como é que efetivamente está nessa vida? Como é o dia a dia? O que é que se frequenta? O que é que se está fazendo? Porque isso pode... algumas coisas auxiliam, algumas coisas prejudicam. Existem muitas coisas que são neutras, né? E aí, tanto faz como tanto fez. Mas existem coisas que auxiliam, existem coisas que prejudicam. Nessa preparação remota aqui que os santos falam, da meditação. Então, a vida um pouco mais calma e você ter, assim, como a gente bota lá para os pais,
colocar às vezes um poema para meditar, colocar um texto para conhecer melhor, ele está preenchendo um pouco aquele momento que talvez você ficasse de vacilo olhando dancinha no TikTok. Eu acho que, desculpe-me se eu estou pressupondo que alguém faça isso, mas vendo até uma coisa lícita também no Instagram, vendo porque o Instagram, às vezes você para, fica naqueles stories, aí você eu não vim com o objetivo de ver isso, eu vim ver uma coisa, aí você passa, aí você perdeu meia hora naquilo que você poderia estar fazendo algo que fosse mais construtivo. Inclusive ele cansa, né? Porque é a tela, então cansa um pouco os olhos, cansa a mente. Aí se você tivesse parado, vendo lá um livro, que ainda que não fosse um livro de oração, ainda que você estivesse lendo, sei lá, lendo um livro de Tolkien, lendo um livro de Machado de Assis, até falando sobre o Brasil, coisas assim do tipo, você não estaria com o turbilhão dentro de você que estaria atrapalhando e lhe cansando, né? Como as telas fazem. Então, é muito isso. E aí eu tô falando da preparação remota do pai e da mãe. Mas, consequentemente, isso vai influenciar na preparação remota da criança. De como é que vai ser aquilo, né? Então, acho que isso depende muito da família mesmo. E ela pode tanto colaborar para a própria criança, como pode prejudicar. Professor, eu queria que o senhor trouxesse para a gente agora. Eu tô achando que a gente vai ter que fazer outro episódio com o professor depois. Também Não? tô. Porque eu tô muita coisa aqui eu pensando. Mas queria que o senhor trouxesse para a gente agora um pouco mais de coisas práticas da grade curricular da escola, né? Certo. Numa escola, digamos, convencional normal, até uma escola confessional católica, você vai ter... a gente até falava aqui em off, né, de uma escola que a gente Sim. frequentou também. Então, você vai ter, eventualmente, santas missas de forma pontual, ou você vai ter, determinado mês, a recitação do texto, enfim, algumas atividades, mas que são, como eu disse, pontuais, né? Eu entendo, queria que você trouxesse pra gente que lá na Santa Família, na Escola de Formação da Educação Católica, não é pontual. Existe uma grade, digamos, de atividades que são corriqueiras para que as crianças se habituem. Então, queria que o senhor trouxesse para a gente de forma mais prática quais são essas atividades que tem na escola, na Santa Família, que você não vai encontrar, digamos, numa escola comum, né? Normal, que não seja educação católica. Primeiro, uma questão física, que a gente não teve no primeiro ano, mas que a gente pediu muito e com a graça conseguimos. A diocese concedeu, a gente pediu ao bispo e o pároco da região visitou e concedeu. A gente preparou um oratório e depois pedimos a carta para que esse oratório virasse capela. Então nós temos autorização para ter a guarda do Santíssimo Sacramento lá. Então Jesus está presente em Eucaristia para nós lá, para ser adorado no momento em que qualquer aluno queira, qualquer professor queira, qualquer pai ou mãe queira também. Temos agora... todos os dias nós iniciamos com a oração, o canto do Veni Creator, e depois rezamos o texto da Providência. E nas sextas-feiras rezamos o texto da Misericórdia. Uma vez por semana, em cada turno, temos missa. Então toda criança que estuda lá, qualquer turno, ela tem uma missa semanal. A pergunta mais já me perguntaram, a diária, né? Eu gostaria muito que fosse, né? Temos um capelão, o padre José Ilson, e a ajuda de outros padres. Inclusive, já veio aqui, né? O padre Bruno já veio aqui. Mas temos o padre Tiago, o padre Rafael, o padre Vitor, meu amigo, alguns que já nos visitaram. E o ideal seria que fosse diária. Não necessariamente a diária no horário da aula, mas você ter a opção para que a criança pudesse ir. E que pelo menos seja, uma ou duas, vamos dizer, mas hoje a gente consegue uma, seja efetivamente no horário lá da aula. Você prevê que vai ter esse dia a mais, que vai sair mais, às vezes vai precisar sair mais tarde, cada escola que faz. No nosso caso, a gente conseguiu organizar de uma maneira tal que não precisa mais. Antes a gente tinha que mudar um pouco o horário, sair mais tarde, esse ano não precisa mais. Por que isso? É até importante dizer. Para que também a família tenha a liberdade de dosar, saber quanto que a criança tá pronta, tá madura para ir para uma missa diária. Para que a missa também para ela não seja, depois não fique algo costumeiro e ela despreze de alguma maneira, sabe? Ela não queira assim deixar de ir para missa no domingo, a semana inteira para missa.
eu não quero ir no domingo. Não, pode, a criança é imatura, né? Ela pode ter esse tipo de raciocínio. Então, se tivesse diária, certamente não seria na hora mesmo da aula, seria algum pós e tal, e a família que decidiria se ficaria ou não. Como a possibilidade hoje é de ter uma vez por semana de manhã, uma vez por semana à tarde, então fica lá mesmo na hora da aula. Para as crianças a partir do 4º ano, né? Acho que é 4º ano. Elas já rezam a hora canônica de saída, então seja a hora média ou as vésperas, com o professor titular da sala. Nas refeições, para as crianças do fundamental, o infantil não dá. A gente faz algo que, pronto, historicamente está na história da igreja, e eu nunca vi do infantil porque não tinha exemplo disso. Que os recreios, ou não completamente, mas na hora do lanche, era como os retiros, né? Os retiros ou exercícios espirituais, na hora das refeições, as pessoas ficavam em silêncio, escutando ou a história de um santo ou algum livro espiritual importante, como um exemplo da imitação de Cristo. Aí lá, geralmente, os meninos lancham escutando, os meninos a partir de 7 anos, né? Eles lancham ouvindo a história de um santo. E com história rápida, né? Coisa de 5 minutos. Nos retiros, quem vai para retiro de silêncio sabe que é meia hora lá escutando a história. Lá, no caso, 5 minutos. E na parte das disciplinas, nós colocamos conteúdos, sobretudo vinculados à história e à disciplina de língua portuguesa. Nós colocamos conteúdos que possam abranger, de certa forma, a fé católica, como que, por exemplo, a parte da geografia é um gênero textual. Então, como eu disse, aquilo, se alguns usam a teoria dos gêneros textuais para colocar receita de bolo, ou colocar letra de música de funk, que está no livro didático, a geografia, que é a história de um santo, é um gênero, então a gente preza por esse gênero para se aprender. E os conteúdos de catequese e de espiritualidade. Eles conseguem ser encaixados, então, dentro da grade da carga horária, de modo que, por exemplo, segundo o nosso pessoal do 2º e 3º ano, eles conseguem ver o catecismo por 2 anos. Acaba um ano, no outro ano ele vê de novo. Porque nunca é demais. Acho que a gente que já passou aí dos 40, quantas vezes a gente já teve que estudar o catecismo nos movimentos que a gente já passou, né? Da juventude para a vida adulta, vida de casado, sempre tem que estudar o catecismo. Acho que principalmente isso no dia a dia, né? Ao longo do ano, marcar sempre os eventos, seja agora quaresma, vamos organizar as vias sacras, então toda sexta-feira marcar as vias sacras para as crianças pequenas, que no currículo é bem menor, elas fazem durante o horário de aula, e com os mais velhos a gente marca lá o período de fazer a via sacra no bairro, já não faz todas as sextas, mas marca uma para sair na rua. Além disso, fazer as visitas conforme o calendário da igreja, ou seja, às vezes nós ficamos próximos ao santuário dos Capuchinhos, então, a depender de se houver visita, se houver alguma coisa lá, já teve muito as visitas das relíquias de Padre Pio, às vezes vem, né, para lá. Então a gente vai peregrinação para lá, faz a visita. Marcar justamente conforme o calendário da igreja o que acontece. E sempre fazer as formações também específicas, né? Então vai ter a formação sobre quaresma, depois a formação sobre marcar as palestras específicas para os alunos sobre isso. Vamos ver o que é bem católico lá. Marcar coisas que são... Aí então é catolicismo nordestino, né? Então 19 de março a gente tem a horta, então vai plantar o milho de São José, para quando chegar o São João a gente poder colher. A bênção dos pães de Santo Antônio a gente faz também. Então marca tudo aquilo que que é católico e é cultural também, né? Nordestino. Na época lá do Dia de Todos os Santos, a gente, para os meninos mais velhos, eles têm como um conteúdo prévio, ou seja, 1 mês e meio antes, eles não levar esse dia como uma festa fantasia, né? Ficar nisso. Mas vamos pesquisar a vida desse santo. Então ele tem a função de pesquisar sobre o santo, e esse nem sempre é justamente um santo porque senão todo ano a pessoa pode escolher o mesmo santo, né? Então varia, a gente tem uns temas. Então às vezes o tema da turma é uma ordem. Então tal turma é só ordem carmelita, ou tal turma é só mártires jovens, tal turma é só padres, tal turma é só pais e mães de família. Então eles vão
variando de modo que não fique só o gosto deles, para ele não ficar escolhendo mesmo, conhecer mais santos, né? E nos nossos recitais, nós temos a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Então, fazemos recitais ao Sagrado Coração de Jesus no mês de junho, de apresentação. Na parte de música, costumeiramente, então, a gente conseguiu desenvolver um currículo um pouco maior de artes, de modo que aumenta, eles têm uma aula de música a mais do que o comum, geralmente é uma aula de música, eles têm 2, que dá justamente para aprender um pouco mais do canto gregoriano e do canto ao chão e também das canções populares da igreja. Bom, acho que é isso. Posso ter esquecido aí alguma coisa, depois... É muita coisa, graças a Deus. Ia perguntar alguma coisa? Não, pode falar. Eu vou te fazer uma pergunta. Eu sei que é um tema que daria pra gente fazer um podcast inteiro sobre isso aqui, mas você falou da questão da idade da criança, que quando ela é muito novinha não é o ideal que ela já vá, né, para a escola, pelo menos foi assim que eu entendi. O homeschooling, Sim. qual a importância da homeschooling? O que é que você acha, o que é que você pensa, o que é que você estudou sobre isso? Assim, o que é que você podia dar uma apanhada assim, superficial, rápido, porque a gente tá no limite do horário. Sobre o horário, sobre a idade, como eu estava falando, é porque havia um costume, uma coisa que se tem em torno dos 6 ou 7 anos de iniciar a escola. Não à toa, o termo, é até estranho, né? O termo que se usa no Brasil para o que vem antes disso é pré-escola. Aí fica uma coisa bem contraditória, né? Aquela escola ali tem pré-escola. Aí você fica assim, mas isso é pré, ué? É uma coisa bem... Paradoxal. Bem paradoxal. Mas é justamente por isso, porque historicamente se começava aos 7 anos. Então, quando eu estava dizendo sobre isso, é porque não há uma tradição ocidental muito grande disso. É uma coisa de menos de 100 anos para cá, tá? O homeschooling... Acho que desculpe interromper, pessoal, só de repente um ponto. Às vezes é muita questão dos pais que passaram a precisar ir para o trabalho e as crianças têm que ir mais cedo para a escola para não ficar em casa. Né? Certamente. Isso foi uma coisa muito contemporânea. Eu acho que tanto que eu não me lembro na minha infância, eu não me lembro mesmo, na minha infância de ter uma criança de 1 ano, 2 anos estar em alguma escola. Os irmãos mais novos, eu não tive irmão mais novo. Os irmãos mais novos dos meus amigos, eu olhava, aquele tem um irmão mais novo de 2 anos. Eu não lembro dele ter escola. Quase toda escola começava com 4 anos, que já era uma antecipação. Então, a cada década isso foi aumentando. Não tem como precisar, mas o negócio que era 7 foi baixando, certo? Aí o homeschooling pode haver 2 maneiras, né? Você tem o homeschooling que é dessa fase, que é antes da escola. Então, de certa forma, pode haver, inclusive, de uma tradição da família. Tem pessoal do interior, inclusive. Então, o cara veio do interior, já mora numa cidade grande. Mas aí, o avô dele só foi pra escola com 8 anos. O pai só foi com 6. Aí ele tenta, vai retardando assim ao máximo, ficando mais tempo. E coloca a criança depois. E o outro, que aí esse é mais problemático, é problemático no sentido da legislação brasileira, né? Que não tem uma regulamentação, que é manter ainda até idades maiores. Então, são esses 2 tipos. Vou falar um ponto que tem na igreja que fica melhor, né? Porque na parte da legislação jurídica, tá aí o problema no Brasil, é só que foi considerado constitucional, mas tem que ter uma regulamentação. Essa regulamentação nunca aconteceu. Na prática, vai depender de estado a estado, existe uma fiscalização maior sobre isso. Eu não sei precisar como, sei de casos que eu vejo um advogado famoso aí do Instagram, acho que é Thales, né? Ele fala muito sobre isso, ele defende famílias, ele vai colocando. Aí falando dessa parte dos menores, vejo que é plenamente possível deixar a criança lá pré-alfabetizada e em ponto de chegar. Só vai ter um problema jurídico, que é o seguinte, que aí para a criança pode chegar, muitas mães conseguem alfabetizar as crianças, e a alfabetização é um processo muito, eu diria, ainda carnal, você consegue ensinar, mas aí quando chegar numa escola, ela é obrigatória, por lei, tem que fazer o primeiro ano. Então, às vezes a criança está alfabetizada, ela não fez nenhuma série do infantil, e isso não vai ser um problema sério, mas o primeiro ano ela vai ter que fazer. Aí a criança pode só ter a questão de ficar um pouco desestimulada, porque ela está alfabetizada
e vai ter que fazer o primeiro ano completamente, né? Então pode ter isso. E nos casos do posteriormente, aí eu vou responder com o que tem na igreja, que fica mais fácil, né? O Papa Pio XI, ele cita, é uma coisa muito rara, na encíclica Divinius Magistri, um caso, salvo engano, do estado do Oregon, que lá nos Estados Unidos, que definiu pró-família, lá nos Estados Unidos é bem comum, é regulamentado, inclusive, para dar um exemplo de que é um dever da família. Então, o que é que ele diz? Ele tem uma frase dele muito marcante que os pais, essa matéria é muito grave, e os pais não devem matricular as crianças em escolas em que há o perigo de beberem o triste veneno da impiedade. Eu lembrei dessa expressão dele, triste veneno da impiedade. Ele diz que é proibido aos pais isso. Então, um papa diz que é proibido aos pais. Então, moralmente, se um pai está em determinado ambiente em que ele só vê escolas em que há o perigo de beber o triste veneno da impiedade. Então, seguindo lá o que está dizendo o Papa Pio XI, moralmente ele não seria um problema grave ele fazê-lo, certo? Agora seria um problema com a lei. Aí teria que ver essa questão. Mas realmente é muito pano para manga aí para discutir. Dá um episódio inteiro desse assunto. Um episódio inteiro, se vocês quiserem, a gente pode fazer mais na frente, né? Mas por hora, por esse episódio aqui, você vai curtir agora, por favor. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva nesse momento. E para provar que você esteve conosco aqui durante todo o podcast, você vai digitar aí Trivium. Digita aí nos comentários, Trivium. Aí o pessoal vai ver, professor, oxe, que negócio é esse aí? Pronto. Vamos assistir para entender o que é que a gente falou aqui, né? A gente vai partir já aqui profissionalmente. Se eu queria, professor, não sei se o Guga vai querer trazer mais algum tópico, a gente já está passando do nosso hora de contato com o Cássio. E Cássio tem que correr para balançar a tom ali em casa, né? Mas que o senhor deixasse as redes sociais, né? Caso alguém, eu quero conhecer um pouco mais, quero saber como é. Ou até, o senhor falou também da associação desculpa, gaguejei, foi com força agora. Dos educadores católicos, quase não sai. Se for alguém também de fora, a gente tem muita gente de fora que nos acompanha. Quais outros locais ou cidades que também tem, né? Essas associações, né? E da educação católica. E por fim, se o senhor puder, a gente encerrar, deixasse também um recado para os pais, né? Que estão aí preocupados, vendo o mundo hipersecularizado, relativista, que tá tudo bem, tudo pode. O importante é ter fé em alguma coisa. O importante é ser né? feliz. Né? Assinado, já sabe quem. Enfim, antes da gente encerrar, que você deixasse os contatos e essa mensagem para quem nos acompanha. Tá bom, então vamos lá. A mantenedora da escola, né, é a Associação de Famílias Educadores Católicos, que tem um apostolado anterior com a formação de adultos, com os eventos sobre educação. O Instagram dela é o @educadorescatólicos. Aí lá de lá vai conseguir o contato das outras duas que são mantidas, que uma é Escola Sancta Família, a escola se escreve SCHOLA, escola, e Sancta, né, com o C no meio, Sancta Família. Esse é o propriamente só da escola. Há um outro que é o do espaço artístico, que nós mantemos bem pertinho da escola, quando tem as aulas de instrumento, musical, balé, introdução à musicalização infantil e canto. Aí nesse daí é o Espaço Artístico Sancta Família. São as 3 redes sociais aí da associação. Se botar no Educadores Católicos, leva as outras 2. E o recado para os pais, eu posso dizer que perseverem na fé, não esqueçam do dever que tem, né, pelo 4º mandamento, o dever para com os filhos, que não é só de sustentar, de nutrir, mas é sobretudo também de formá-los. E formá-los não é formar apenas no seu corpo, é formá-los na alma. E que, para tanto, não se esqueçam que seu filho é corpo e alma, e logo você tem que se preocupar com a parte intelectual e também com a parte espiritual do seu filho. E lembrando que intelectual não é só passar no Enem, é poder fazer com que ele possa aprender a verdade. E não se vincular apenas a currículos ou busca de emprego, para que ele não seja uma mão de obra, para que seu filho seja uma pessoa, um filho de Deus de verdade. Maravilha, maravilha. Episódio incrível aí. Incrível, isso aí. Uma verdadeira aula, realmente. Queria agradecer demais a presença do professor Paulo.
Professor, que o senhor te fortaleça, né? Nesse, como o senhor me falou aí, é sim um apostolado, né? Eu acho que é meio que uma síntese do que o senhor falou, olhando para as crianças, mas eu acho que olhando para você agora, né? Um apostolado no sentido de formar seres humanos, de formar cristãos, de formar filhos de Deus, né? Não só mão de obra, para além da sua atividade como profissional, como educador, né? Digamos aqui no que tange a matéria, mas muito mais para a parte espiritual. Então, que o Senhor te fortaleça, que Nossa Senhora interceda, né? Para que a Escola Santa Família possa ser esse farol, né? Esse farol, um porto seguro para que as famílias católicas busquem esse refúgio, busquem como exemplo. Até mesmo, eu vejo até também, até para as crianças que não estudam lá, mas os amigos, né? O vizinho de prédio, vejam que tem algo diferente ali, né? Então, continue sendo esse sinal, esse farol daqui de João Pessoa, mas que Brasil inteiro, mundo afora, seja esse sinal da luz da verdade, né? Então, que Nossa Senhora fortaleça o senhor. E sinta-se convidado, né? Pra gente marcar aí outro episódio sobre outros temas, né? A gente viu que deu pano pra manga, a hora já foi aqui do usual que a gente sempre faz o podcast, porque o papo tava muito bom, né? A gente não quis interromper, mas já fica convidado para outros episódios. Muito obrigado, Juninho. Muito obrigado, Gustavo. Também obrigado aqui ao Cássio, né? Que tá ficando mais de tempo. Muito obrigado. A todos vocês aqui pela receptividade. Desejo muito sucesso ao podcast de vocês, que tem alcançado e tem esse reconhecimento, que ele também possa servir aí de instrumento para tantos católicos que querem justamente conhecer mais sobre a nossa fé católica. Grande abraço. Amém. Isso. É isso aí. Esse foi mais um episódio do EcclesiaCast, o seu podcast católico, onde a fé se encontra com conhecimento. Isso aí, pessoal. Obrigado. Até semana que vem. Deus abençoe. Valeu.